e agora tá na hora do segundo episódio de uma série que é pura arte. Porque a gente vai falar de drible. Gol é bom demais, a gente gosta, né? Até porque decide jogo, mas quem não adora um jogador que dá aquele drible, que humilha o adversário? E hoje a gente vai conhecer a controversa origem de um drible que, quando acontece, é explosão nas arquibancadas. A lambreta. É encanto e é espanto. Que drible, que jogada sensacional demais. Malabarismo. Genialidade em ação. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. No futebol, o drible é muito mais que deixar adversários para trás. Velocidade de raciocínio, planejamento, tomada de decisões. Os craques levam vantagem sim, porque pensam diferente, são únicos. Olha o que ele fez. Especiais. Que espetáculo! Deu ali, ó, como é que chama? Sei lá como é que chama. Cada lugar tem um nome, né? Lambreta, carretilha, chapéu mexicano para os mais antigos. Então tinha esses nomes todos, mas o que fixou mais a cabeça do pessoal agora é a lambreta e a carretilha. Falcão tem uma vida todinha de conexão com a lambreta. Olha a lambreta do Falcão, tá inspirado, o melhor jogador do mundo. Independente do jogo, independente do placar, eu acho que essa foi a grande diferença da minha carreira. De sempre fazer o que eu fazia com meus amigos na rua, pro lado profissional. E a lambreta foi a que ficou mais marcada. Mas o que eu me recordo foi a primeira no Mundial de 2000, numa Copa do Mundo de futsal, Brasil e Egito, se eu não me engano, que eu dou a lambreta no ala, o goleiro sai, eu dou um toquinho por cima. Eu estava começando na seleção, era a minha afirmação, e aquele gol para mim me deu uma tranquilidade para que eu pudesse seguir fazendo. Seguiu, deitando, rolando e lambretando pelo mundo. A lambreta do Falcão. Pra nossa sorte. Espetáculo, hein? Falcão fez da lambreta um patrimônio do futsal do Brasil. Compartilhado por todos os terrenos, pelos pés de talentos como Bianca Brasil, que hoje está no Cruzeiro, mas que tira onda por onde passa. Ainda a Bianca. Desde muito novinho. Tentou uma lambreta, fez uma graça. Olha só a Bianca, lindo lance. Desde meus 9 anos, hoje eu tenho 27, sempre fiz a lambreta, treinava lá no quintal de casa, numa escada velha. Comecei treinando na escada e era muito fácil, né? A escada não se mexe, não tem ali um adversário tão difícil, mas eu comecei dando lambreta na escada, até que fui pra rua, tentei com os meninos na rua, depois fui pros campos e tô fazendo até hoje. Mas inspiração, o Ronaldinho, o Falcão, sempre foi uma inspiração pra mim, hoje o Neymar, né? Mas afinal, qual a origem desse drible? Não é simples cravar quem foi o inventor. É solo sagrado, é templo, terreno de descobertas, da maior descoberta. Das tantas belezas que a Vila Belmiro abrigou, um lance é extraordinário. Foi uma jogada sensacional. O torcedor é uma maravilha, né? Então, e naquela época que era o futebol romântico, né? Futebol gostoso de se ver, que o pessoal ia a campo para se divertir, para ver aquelas lindas jogadas. E essa daí ficou caracterizada, né? Uma jogada que na época ficou conhecida aqui pela imprensa de Santos como lençol psicodélico. Descendente de japonês, nascido no Rio de Janeiro, Alexandre de Carvalho Caneco jogou no Santos de 1968 a 1970. Ele jogou numa época que o Santos praticamente só tinha 2 jogadores que gostavam de driblar e sabiam driblar, que era o Pelé e o Edu. Os outros jogadores eram jogadores mais de conclusão, como o Pepe, Toninho Guerreiro. Já o Caneco não, o Caneco era driblador. Ele era ponta, né? Então eu ficava numa ponta e ele na outra, né? Então ele tinha uma facilidade muito grande de drible. E ele chegava à linha de fundo fácil. Em 68, no dia 9 de março, o Santos jogou aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. E o Santos ganhou de 5-1. Eu já tinha visto ele fazer, porque ele fazia nos treinos, nas brincadeiras, né? Ele fazia com uma facilidade muito grande. E no jogo saiu perfeito. Aquilo ali foi algo incrível, né? Ninguém esperava. Alucinante.
Caneco jogou pouco tempo naquele grande time do Santos. Depois foi para o América de Rio Preto, Vélez Sarsfield da Argentina e se aposentou no Madureira, do Rio de Janeiro. Faleceu em 2017, aos 70 anos, vítima de um câncer. Se despediu como o criador da lambreta, a maior façanha da carreira dele. Mas num outro canto do Brasil, circulou um boca a boca dando conta de que o drible surgiu antes do Caneco, por outros pés fabulosos. Era tarde de clássico aqui nos aflitos, Náutico e Sport, alvirrubros e rubro-negros, e todo mundo se impressionou. A jogada de Carlinhos Ramos Leal foi surpreendente, impactante. Não há registros em imagens, mas quem esteve aqui conta tudo em detalhes. E garante, a lambreta nasceu nesse lugar em 1955. Eu vi a carretilha dele no Sport, eu vi, mas aqui eu não... Ele tinha coragem de fazer isso aqui de frente. Por aí você vê como ele era estimado. É claro que eu vibrei, porque eu não tinha visto ninguém daquele drible. Então a torcida toda apoiou, ou uns se levantaram para bater palma para ele. Ana cresceu ouvindo tudo isso sobre o pai dela. E também sobre a famosa lambreta no campo do Náutico. Fico imaginando o som, né? O que foi que o pessoal gritou, como foi, aplaudiu, gritou, vaiou, o outro time vaiou, não sei. Eu sempre imagino. O mais próximo que ela chegou dos detalhes foi por uma coluna de jornal. Do lado das arquibancadas do Náutico, marcado por um excelente lateral esquerdo, Jaminho, olho no olho, Carlinhos prendeu a bola entre os pés e, de repente, atirou-a por cima da cabeça de Jaminho. Apanhou-a na frente e fez o centro. As duas torcidas aplaudiram admiradas e o próprio Jaminho veio cumprimentar o garoto ousado. Confio muito na memória de quem assistiu, de quem viu, de quem relatou, escreveu sobre isso e até hoje consegue contar, porque está vivo para contar. Então, é nesse arquivo que eu me garanto. A herdeira de Carlinhos não contesta a história de Caneco e nem abre concorrência pela autoria do drible. A resenha, como a gente fala aqui no Recife, a resenha é boa, isso é massa. Para além de saber, de provar quem é o dono da história, assim. Ana prefere o sabor que a incerteza traz. E mais ainda, o prazer de falar do pai sempre que uma lambreta passear pelos campos do mundo.